Desafio Fênix está na área! Hoje é Natal, Feliz Natal para você, para sua família, né? Sempre desejando saúde, paz e sucesso. Sou o professor Dante, de Linguagens, e trago para vocês hoje um conteúdo, né, super divertido, né? Algo que eu tenho certeza que todo mundo vai curtir, que é falar sobre MPB, né? Música popular brasileira. Por que eu vou falar disso? Porque cai na prova de linguagens, né? Ali você tem 2, 3 questões envolvendo, né, geralmente, canção, o gênero canção. Não só como gênero em si, mas também com conhecimentos específicos sobre momentos específicos da música popular brasileira. Então, eu convido vocês para fazer um tour, digamos assim, pela história da MPB. E assim a gente vai, né, relembrando ou conhecendo grandes nomes. É claro, né, gente, isso aqui é um resumo. A música brasileira é uma das coisas mais ricas que há nesse país, tão rico culturalmente, que obviamente em 40 minutos a gente não tem como, né, se aprofundar. Mas o Enem também não pede esse aprofundamento. Ele quer que você conheça, né, basicamente ali a história da música, a formação da música e alguns dos principais nomes e movimentos. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou trazer para vocês, né, toda essa galera que de alguma forma foi e é ainda extremamente importante e vital para aquilo que nós chamamos de música popular brasileira. Beleza? Então vem comigo nesse dia 25, né, nesse nosso Natal, e aí você acerta essa questãozinha lá na prova de linguagens em janeiro, ok? Olha só, então, gente, como que cai MPB, como cai, né, o gênero canção na minha prova, na prova de linguagens? Olha só, eu separei para vocês 4 itens aqui que são extremamente importantes. O primeiro deles, né, relação com patrimônio cultural. Não esquece, o que é patrimônio cultural, né, gente? É tudo aquilo que a gente tem que preservar, é tudo aquilo que de alguma forma, né, identifica o povo, a história do povo, a história do país. Você tem o patrimônio material, o patrimônio imaterial, isso cai. Aliás, isso cai não só em linguagens, mas também cai na prova de humanas, ok? Então, muitas vezes você tem questões, né, fazendo a ligação entre a canção popular brasileira ou algum momento da canção popular brasileira com o patrimônio cultural, né? A questão de identidade, né? Aquilo que representa o povo, representa as raízes do Brasil, e todos os seus aspectos. Então, primeiro tipo de questão na prova de linguagens que envolve canção. Segundo tipo, aspectos de variação linguística. Esse é super comum. Presta atenção, fica esperto, fica ligada. Olha só, os caras dão para você um tipo, né, de canção, né? Não importa qual, tá, gente? Assim, aqui não é, não há aqui juízo de valor, né, do que você gosta, o que eu gosto. Enfim, não é essa a questão. A questão é o que representa aquela música, né? Então os caras podem dar daqui a pouco lá uma letra de um samba ou de uma música sertaneja, né, que geralmente tem uma linguagem mais própria da fala. E aí então eles podem fazer com que essa questão que parte do gênero canção seja sobre a competência 8, que é a competência de aspectos linguísticos, que vai trabalhar a variação linguística, o uso da norma culta. Cuida isso, ok? Então é muito comum. Outra coisa, né, gente, quando você pega, por exemplo, uma canção, vamos seguir aqui na canção sertaneja, muitas vezes você tem ali falas, né, diálogos, expressões conversacionais que indicam regionalismos. Isso também poderia acontecer, por exemplo, com uma música gauchesca, por exemplo. E aí, então, mais uma vez, a gente está falando de variação linguística. Eu posso pegar daqui a pouco, né, uma música lá do início do século XIX para falar da variação histórica, né? Ou uma música extremamente contemporânea para também falar de variação histórica, afinal, neologismos. Enfim, acho que você já entendeu, esse é um segundo tipo de forma de cair MPB na prova. Não necessariamente está falando da canção em si, do gênero em si, mas está partindo dele para discutir variação linguística, que é uma questão que sempre aparece para vocês, né? Não tem como você fugir dessa questão de variação linguística na prova. E eles podem usar o texto literário, por exemplo, ou até mesmo uma canção. Já fizeram isso, tá? 3. Contexto de produção. É aqui que a nossa aula se encaixa melhor. Por quê? Porque muitas vezes eles trazem uma canção que foi extremamente importante para algum movimento ou
mostram uma canção e no enunciado eles indicam qual é o momento histórico ao qual faz parte, né, do qual faz parte essa canção. E aí então tem canções que vão estar linkadas, né, gente, com momentos como ditadura, né? Enfim, então você tem que fazer essa ligação com o contexto de produção, por isso é importante você conhecer minimamente, né, a linha, né, a trajetória da MPB, ok? E por fim, a questão de interpretação textual, né? Que essa também é super comum, eles vão dar para você a canção, né, a letra da canção e vão trabalhar aquilo ali como eles trabalham com, por exemplo, poesia. E aí você tem que tomar cuidado, né? Lembra, né, gente? Interpretar significa, né, você pegar algo do texto e chegar a algum lugar, né? Se fosse compreensão, daí seria literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou falando de interpretação, tem algo mais, né? Não é simplesmente copiar e colar do texto. Você tem que chegar a algum lugar a mais, ok? Beleza? Essas são, então, as possibilidades que a gente tem de questões sobre canção popular, pensando em tudo aquilo que o Enem já fez, ok? Bom, vamos lá, gente. A partir de agora, então, eu começo a trabalhar com vocês essa história, né, digamos assim, vamos fazer um curso, um pequeno curso, né, ou um pequeno percurso da história da MPB aqui no Brasil. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, gente? Eu quero que você tome cuidado com essa expressão, Nhenguariba. Por quê? Porque o que são os Nhenguariba? São os índios músicos que viajavam com os jesuítas. Lá, né, gente, obviamente, no início da colonização do Brasil. Então, o que eu estou mostrando para você? Óbvio, quando os portugueses chegam, né, trazem os padres usam várias formas, né, de catequese. Você sabe que eles usam literatura para catequizar, né? Lá no quinhentismo você estuda isso com o padre, por exemplo, o padre José de Anchieta, ele usava teatro para catequizar os índios, e muitos padres também vão usar músicas, né? Para instrumento de catequese. Então, os Nhengaribas são os índios músicos, né? Obviamente, que surgem a partir ali da catequese, né? Da imposição do catolicismo aqui no Brasil. Bom, a música urbana do Brasil teve sua gênese em fins do século XVIII por duas formas musicais, a modinha e o lundu. E aí, gente, vamos tomar cuidado, né? São dois movimentos ali bem interessantes, né? A modinha é um gênero português, tá, gente? Uma música quase sempre meio, né, melancólica ali, um tom de saudosismo. E a modinha, ela aparece em alguns livros, né, da literatura brasileira. Né? Você tem alguns livros que mostram, né, que tem alguns personagens que tocam modinha. Tá? Então pensa que modinha é um gênero português que vem para cá, para o Brasil. O lundu, né, ele já é um gênero que vem com os escravos. Tá? Aliás, é um gênero que vai ser proibido pelos portugueses, né, que vão dizer que é uma dança sensual, né? Ou seja, eles vão tentar proibir que os escravos, então, né, apresentassem, né, desenvolvessem o lundu aqui no Brasil. Bom, a partir daí, né, nós vamos para um terceiro momento, e aí nós chegamos no choro, o chorinho, né, como a gente costuma chamar, chorinho. O que é o chorinho, gente? Século XIX, muitos gêneros europeus, como polca, valsa, né, eram tocados pelos chorões de maneira original. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, né? Polca, né? É um outro gênero musical que tá muito linkado com a literatura, né? Você tem contos do Machado que falam sobre polcas, por exemplo. Nota que aqui, gente, no caso da polca, por exemplo, a gente está falando já de uma geração de piano, né? Desse tipo de instrumento. Mas o chorinho em si, né? Ele vai ser chamado, né, ele é quase sinônimo daquilo que a gente chama de quarteto ideal. 2 violões, cavaquinho e flauta. Esse é o chorinho, ou choro, como queiram. E aí, nós já temos uma figura importante, né, gente, para a gente lembrar. Pixinguinha, né, gente? Pixinguinha é um dos primeiros grandes nomes, né, populares que a gente precisa lembrar e situar, né, nesse momento aqui da história da música brasileira. E aí, claro, dá uma olhadinha nessa música que está aqui. Se você é muito novinho, eu sei que você é muito novinha, mas é uma música que com certeza seus pais conhecem, né, seus avós conhecem.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo, os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Olha só, gente. Aí você vai dizer, nossa, Dante, que coisa mais bad, que coisa mais deprê. Ok, gente, não é, mas é bonitinho, né? Isso aqui lembra um pouco até meio que um Casimiro de Abreu ali na literatura romântica, tá? Mas assim, gente, Pixinguinha, então, um dos primeiros nomes a se popularizarem, né? A se popularizar aqui no Brasil com o chorinho, ou choro, como queiram, beleza? Se você pensa no chorinho, né, já como uma espécie de primo, né, do samba, você tá certo, né? É isso mesmo. O samba, né, gente, os historiadores, né, enfim, a galera que estuda isso, tem muitas teorias sobre como ele surgiu, de onde ele surgiu. Uma das teorias é que o gênero, né, descende do lundu, né, começa como dança de roda lá em Angola. Tá? O certo é que o samba, em 1917, aqui no Brasil, vai ter o seu primeiro, né, o seu primeiro LP gravado, né? Um samba chamado Pelo Telefone, né? Um cidadão chamado Donga. Se você jogar lá no YouTube, lá, né, Pelo Telefone, você vai ver que tem uma gravação, né, obviamente muito tosca, né, gente? É a primeira gravação, né, aqui no Brasil, mas tá lá o sambinha. Então, quando a gente pensa em samba, eu também queria lembrar vocês que, linguisticamente, a palavra samba, lá nos primórdios, né, ela designava não necessariamente um gênero musical, mas eles usavam a palavra samba para designar festa. Tá? Então, vai ter um samba na casa do fulano. O samba era sinônimo de festa, de reunião, né, com os amigos. Ok? Então tem essa curiosidade linguística aí sobre a palavra samba. Enfim, quando a gente fala de samba, né, gente, aqui no Brasil, muitos nomes vão se destacar, obviamente, né? É muito difícil da gente, na prática, escolher, né, sobre quem a gente tem que falar. Mas nós com certeza não podemos não falar deste cidadão aqui, Noel Rosa. O príncipe da Vila Isabel. Tá? Noel Rosa, gente, é um dos maiores gênios, né, da música popular brasileira. O Noel Rosa precisa estar aí, né, no conhecimento de vocês, porque é muito comum que ele apareça em qualquer lugar, em qualquer prova, né, e principalmente no Enem. Então, se você abre o Enem e tem uma música do Noel Rosa lá, o que eu quero que você lembre? Situa. O Noel Rosa, ele é um cara, né, que ele vai viver em curto espaço de tempo, né? Ele nasce em 1910 e morre em 1937, ele morre muito novinho. E mesmo assim, deixa um número inacreditável de composições de samba. Então, você vai situar o Noel Rosa naquilo que a gente chama de geração da rádio. Por quê? Gente, além de ser um gênio, o Noel Rosa, ele é um cara que ele tem, entre aspas, né, a sorte de estourar, digamos assim, no momento em que a rádio se populariza. E se a rádio se populariza, ele consegue entrar na casa das pessoas. Né? Porque pensa bem, né? Sem internet, sem TV, o que fazia você conseguir chegar até as pessoas? Né? Pensando em massificação. Né? A rádio. Então a rádio começa a se popularizar e então o Noel Rosa vai ter aí, né, a sua, digamos assim, toda a sua maestria, toda a sua qualidade, né, chegando aos lares. Uma coisa muito importante, quando você pensar em Noel Rosa, você vai pensar em Rio de Janeiro, você vai pensar em Vila Isabel, né? Você vai pensar num cara que consegue quebrar um pouco da ideia que se tinha do samba. E isso que eu vou falar agora é bem importante para você entender. Logo ali no início, né, quando o samba vai se popularizando, o samba ele sofre um processo de marginalização. Né? A imagem do sambista não era uma imagem muito benquista, muito pelo contrário. O sambista era visto como um cara malandro, né? um cara vadio, um cara que não trabalhava. Ok? Então pense o seguinte, eu estou falando aqui de malandragem, né? Porque dependendo de como você diz, você usa essa palavra, parece que pode ter uma conotação boa ou não. Não, é uma conotação ruim. O malandro é o cara que não trabalha. Isso então é uma coisa que, né? Ok. O que acontece com o Noel Rosa? O Noel Rosa consegue quebrar essa barreira. E ele consegue levar o samba para as outras classes, né? Principalmente para a classe média alta do Rio de Janeiro. E começa a desmarginalizar o samba. Ele começa a trazer uma outra imagem do sambista. O sambista não é um vadio, o sambista não é um criminoso. O sambista é um artista.
né? E essa visão de que o sambista é um artista, muito se deve a esse cidadão chamado Noel Rosa, né? Então foi através de Noel que a classe média alta carioca entrou em contato com o ritmo tocado nas periferias e morros do Rio de Janeiro. Além de crônicas da vida carioca, as letras bem elaboradas de Noel Rosa tematizaram o amor. Então, quando você pensar em Noel Rosa, você pensa nisso que eu falei, geração do rádio, um cara que consegue desmarginalizar a ideia de sambista, um cara que leva o samba para a classe média alta do Rio de Janeiro, tá? Um cara que fala basicamente sobre prosaísmo. O que é prosaísmo? Coisas do cotidiano. Ele vai, então, cantar o cotidiano da Vila Isabel, o cotidiano de uma comunidade, né, do Rio de Janeiro. Mas, além disso, ele também vai tematizar o amor. Ok? Bem importante você lembrar disso que eu estou falando. Então, aqui para você, né, ter uma ideia, né, da genialidade do Noel Rosa, esse sambinha aqui é dele. Um dos sambas mais famosos, né? Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta para poder me reabilitar. Essa vida não está sopa e eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, né? Então tá aqui entre tantos sambas famosos do Noel Rosa. Mas não esquece, ele também tematiza o amor, ele também fala sobre o amor e coisas do cotidiano. Tá? A gente pode fazer um paralelo, né, gente? Enquanto o Noel Rosa vai fazendo sucesso no Rio, nós temos a Dona Irã Barbosa fazendo sucesso em São Paulo, né? Um samba paulista, né? Trem das 11 é uma música super famosa, né? Então, só para você se situar, é nesse mesmo contexto histórico aí. Ok? Beleza? Então, pessoal, olha só, seguindo essa nossa trajetória pela música brasileira, quero falar um pouco sobre a canção regional, né? Principalmente a canção regional de característica sanfoneira. Olha só, gente, aqui a gente está falando de muitas variantes, tá, gente? Baião, né, a milonga e, de alguma forma, também o sertanejo. Tá? Então, eu estou falando de uma música regional geral, ok? Quando a gente pensa nessas músicas regionais, o que eu quero que você entenda? Ela é uma música de lirismo social. Eu sei que quando você pensa em sertanejo hoje, você pensa em geral em lirismo amoroso, né? Aquela coisa chorada, né? Geralmente né, o cara tá ali falando, né, sobre um amor que não deu certo, ou então pedindo para a mulher voltar mesmo depois de ter tomado uma facada, enfim, sei lá. A questão o que eu estou falando aqui é outra história. Eu estou falando aqui de lirismo social. Eu estou falando de músicas regionais que tematizam seca, fome e miséria. Eu estou falando de retirantes, eu estou falando de saudosismo. Por quê? Porque a pessoa teve que sair da sua terra para buscar uma condição melhor e sente saudade da sua terra, né? Eu estou falando de oralidade. E aí aqui você tem um prato cheio para o Enem falar de variação linguística lá na competência 8. Por quê? Porque essas músicas regionais, elas têm o toque da fala regional, né? Independente do estado, você tem ali não só o sotaque em si, mas as escolhas linguísticas, padrões para aquele estado. Então é bem importante que você perceba isso, ok? Tem aqui então uma variação regional muito grande, mas eu queria que você lembrasse, né? Essa geração, né, de sanfoneiros, digamos assim, a temática básica é exatamente social. É uma temática mais voltada para, né, a seca, a fome, a miséria e o saudosismo. E como exemplo disso, né, a gente pode trazer o cidadão Luiz Gonzaga, o rei do baião, né? O baião que é um desses elementos, né, dessa música, né, digamos assim, dessa geração sanfoneira, né? O Luiz Gonzaga é o maior vértice desse elemento, né? Asa Branca, uma música muito famosa, muito conhecida. Presta atenção aqui comigo na letra para você entender como que eles poderiam trabalhar linguisticamente isso na prova. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseio, que fornaia, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Depois eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então
Então, claro, o que você está vendo aqui, né? Você está vendo uma linguística aqui, né, muito forte, né? Um traço linguístico muito forte, quando ele fala, né, preguntei, né? Quando ele fala fornaia, né? Plantação, tudo isso seria explorado na prova, né, de forma linguística. Outra coisa, você percebeu que lá no final ele está dizendo, né, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Ele está se despedindo, né? Por quê? Porque ele está indo embora do sertão, né? Mais uma questão de migração, né, gente? O cara está saindo do sertão, provavelmente indo para o sudeste para buscar uma vida melhor, e aí ele tem, né, digamos assim, essa saudade, né, do lugar de onde ele veio. Beleza? Então aqui você tem uma música regional, né, representada pelo Baião do Luiz Gonzaga, que tematiza essas características que eu pedi para você ter um pouco mais de cuidado. Ok? Sim, você tem muitas músicas assim, né, gente? Muitas músicas dessa época, né? Enfim, que tem essa vibe social, essa vibe saudosista. Isso é bem importante, né? Ok? Tudo certo? Sim? Então, olha só. Seguindo, gente. Bom, antes de chegar nos anos 60, eu quero falar de um cara, né? Só para não passar batido, né? Que é o Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio Rodrigues, ele é um cara que vem trazer o lirismo amoroso, né? Uma música que vai tematizar principalmente traição amorosa, aquilo que a gente chama de chifre, né? Contemporaneamente, mas que na época vai ser criada uma expressão, dor de cotovelo. Essa expressão vai ser criada por ele mesmo, pelo Lupicínio Rodrigues, né? E infelizmente para ele é meio que biográfico, né? Então ele, a partir das traições, né, que ele sofreu, ele começa a tematizar as suas músicas, né? Um lirismo amoroso, uma voz e violão, né? E o Lupicínio, né, vai se constituindo como um grande nome da música popular brasileira, né? Nervos de Aço é uma música bem famosa, tá? Então, se ele aparece, você já espera sofrência, né? Lirismo amoroso, a bad batendo, ok? Beleza? Eu tinha que fazer né? A gente não podia passar em branco sem citar o Lupicínio Rodrigues, ok? Agora a gente chega no momento que tem mais chance de aparecer na prova de vocês, gente, que é os anos 60, dos anos 60 em diante. Por quê? Os anos 60 trazem os festivais. E aqui, junto com os festivais, surgem no mínimo quatro grandes movimentos musicais brasileiros. Desses quatro, né, digamos assim, nós temos a maior chance, né, de aparecer na prova uma questãozinha sobre canção. Então, presta atenção, fica esperto, fica ligado. A partir de agora, com mais atenção ainda. Por quê? O que acontece? Os festivais, né, que a gente chama de era dos festivais, os festivais de música popular brasileira, gente, eles não eram um The Voice, tá? Por quê? Porque o The Voice os caras cantam o que eles querem. Não, o festival de música brasileira era, na prática, sempre a música original, uma música nova. E aí você podia mandar só a música, né, para alguém cantar, ou você ia cantar. Tudo bem. Mas a questão era a música, né? Claro que a interpretação contava, mas a música tinha que ser ali original. No primeiro momento você tinha o festival da rede Excelsior, depois o festival, né, da rede Record e depois os FIC, Festival Internacional da Canção, que é promovido pela Rede Globo. Tá? Então nós temos aí no mínimo três grandes festivais que vão acontecer, né, na sequência, né, um depois do outro. Bom, o que eu poderia dizer para vocês, gente, é que os grandes nomes da música popular brasileira, até hoje, a maioria deles surgiu, né, nesses festivais. Eu estou falando de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Rita Lee, Elis Regina, a gente, nossa, Geraldo Vandré, é muita gente, né, gente? É muita gente que surge nesses festivais. É bem importante você saber também que era muito comum festivais universitários. Tá? Era bem comum também isso acontecer. Então, gente, dentro desses festivais começam a surgir, né, na prática, né, começam a eclodir, digamos assim, grandes movimentos. Então, vamos separar esses movimentos para você não confundir, porque esses movimentos têm chance de aparecer na prova, tá? Bom, começando com, obviamente, a bossa nova, gente. A bossa nova,
que para muitos é o maior movimento da música brasileira, né? Certamente é o que mais fez sucesso internacional, né? Você sai do Brasil, as pessoas amam bossa nova até hoje, né? A bossa nova é uma mistura de jazz com samba, tá? Jazz americano com samba, voz e violão, o canto baixinho, né? Quase uníssono. Não é um canto, né, gente, de muita extensão, né? Não tem gritaria aqui, né? Então, assim, é literalmente uma música ao pé do ouvido, tá? É assim que funciona a bossa nova, tá? Bom, gente, a bossa nova, ela nasce na elite carioca, né? Ela nasce na elite carioca e depois ela toma conta de todo o Rio de Janeiro. Mas é importante você saber que ela nasce na elite carioca, tá? Ela faz o caminho oposto ao do samba, né? Para você entender. O descompromisso social é uma marca da bossa nova, tá, gente? A bossa nova não fala de problema social. E aqui vai uma coisa que eu acho muito importante sempre ressaltar. Gente, a arte, a música, não tem obrigação de nada. A música não é melhor ou pior porque ela fala ou não de problema social. Porque é arte, gente. Se a gente começar a achar que toda arte tem obrigação, aí já deixa de ser liberdade de expressão, né? Então, eu só estou lembrando para você que a bossa nova não fala sobre nada. Ela não vai falar sobre ditadura, ela não vai falar sobre pobreza, sobre violência, sobre subdesenvolvimento. Não fala. Sobre o que fala a bossa nova? Gente, basicamente duas coisas, tá? A paisagem natural, os encantos naturais do Rio de Janeiro, os encantos naturais do Rio de Janeiro, e o lirismo amoroso, que às vezes é até meio melancólico, né? Então esse lirismo amoroso ele pode ser de bad ou de felicidade amorosa. Então o cara tá ali, né? Perdeu a namorada, perdeu o namorado, enfim, ele escreve, né? Ou então tá feliz porque conquistou o namorado, conquistou a namorada, tá? Então lirismo amoroso mais paisagem, né? Natural carioca. Isso é muito importante, ok? Quem nós temos aqui na bossa nova? Bom, gente, a gente começa a contar a bossa nova a partir do CD, que é um LP, né? Na verdade, Chega de Saudade de João Gilberto, né? João Gilberto, gente, ele é um gênio, né? Da bossa nova e que infelizmente faleceu ali em 2019, né? Então, Chega de Saudade, vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim. Olha só que bad, né? Aí você está pensando, nossa, o cara tá ali, né? Nossa, ele está na pior. Mas, olha só esse mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Olha só que bonitinho, né? Lirismo amoroso, né, gente? Então, é esse tipo de... É singelo, né, gente? É simples, bate uma ingenuidade, mas é assim a bossa nova, na voz de João Gilberto, ou na voz de Vinícius de Moraes, na voz do Deus Tom Jobim, né, gente? Aí você vai ter Garota de Ipanema, né, gente? A exaltação da beleza feminina. Você vai ter Águas de Março, exaltação da natureza, né? Todo mundo conhece Águas de Março, né, gente? Pelo amor de Deus, finge que conhece, faz a cara de que conhece Águas de Março, né? Pelo amor de Deus, eu perdoo você se você não conhece, mas vai aí, joga aí no Google Águas de Março, para você saber do que eu estou falando, por favor. Ok? Por quê? Porque é uma das músicas mais importantes, né, da música popular brasileira, né? Então, assim, gente, a bossa nova é isso. É essa batidinha gostosa, tomando um chopp, comendo um camarãozinho, né? Vendo ali, né, as pessoas passarem, deixando a vida passar, despreocupação, descompromisso social. E é daqui que surge um cidadão muito importante para a música brasileira. O nome dele é Chico Buarque. O Chico Buarque nasce daqui, né, do samba com a bossa nova, né? Depois ele vai tomar outros rumos, mas ele vem daqui, ok? Beleza? Bom, então, gente, o segundo elemento que eu preciso que você conheça é o oposto da bossa nova. É a canção de protesto. Aí eu já estou falando dos festivais, né, gente? E aí surge uma figura muito importante, que é a figura do Geraldo Vandré. Olha só, gente, importantíssimo você entender. O que é a canção de protesto? Elas eclodem nos festivais durante a ditadura e
manifestações explícitas contra a ditadura. Aí você tem que lembrar que tem toda uma questão de censura. Muitas vezes, né, gente, para poder criticar a ditadura, os caras usavam metáforas, né, para poder driblar os censores, né, para poder, enfim, produzir. No caso da canção de protesto, é na lata, é direto, tá? É compromisso social direto, papo reto, entendeu? Então aqui, ó, luta contra ditadura e censura. Palavras de ordem que buscam incitar o povo a ir às ruas e a derrubar a ditadura. É literalmente isso, tá? Uma postura combativa, extremamente combativa, né? E nisso, isso obviamente vai ter um preço, né, gente? A ditadura vai perseguir esses caras. Mas esse aqui é, digamos assim, o mais importante. Ele é mais importante, é vértice daquilo que nós chamamos de canção de protesto. O senhor Geraldo Vandré, com uma música, né? Para não dizer que não falei de Flores, essa música ela vai para um festival da canção e ela fica em segundo lugar, né? Ele não vence o Festival da Canção. Quem vence é Sabiá, música de Chico Buarque e Tom Jobim, música que falava sobre exílio, né? Mas ainda num tom muito ameno. Perto desta música, era uma música muito amena. E aí então a galera vaia, inclusive, né, quando anunciam que o Geraldo Vandré perdeu, ficou em segundo lugar. E o Geraldo interrompe, né, dizendo, né, a vida não se resume a festivais. Como quem diz, tudo bem, eu perdi, não importa se vocês entenderam a minha mensagem. E qual é a mensagem? A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Então veja que é combativa, tipo, vem pra luta, vem pra rua comigo, porque esta é a hora de derrubar a ditadura. Ok? Então veja, a canção de protesto é explícita, é na lata, é papo reto. Não esquece mais do Geraldo Vandré e dessa música aqui que é tão famosa. Ok? Bom, gente, vimos a bossa nova, vimos a canção de protesto, tem mais elementos musicais da década de 60 ali? Sim, gente. Olha só, eu não quero que você ache, né, gente, que as coisas acontecem assim. Primeiro veio a bossa nova, depois veio a canção de protesto. Elas coexistem, tá? É que eu preciso, né, gente, eu não posso mostrar tudo ao mesmo tempo. Então eu estou colocando numa ordem, mas elas coexistem, ok? Mais um elemento musical, né, mais um estilo musical muito importante para a música brasileira é exatamente a tropicália. Então olha só, se eu tenho uma bossa nova que é descompromissada, se eu tenho uma canção de protesto que é compromisso combativo, surge a rebeldia. A rebeldia na sua forma mais pura. Aquilo que vocês poderiam comparar, como por exemplo, com o dadaísmo nas vanguardas. Então presta atenção, o que é a tropicália? A gente é um movimento que vai buscar na antropofagia lá do Oswald de Andrade, lá da Semana de Arte Moderna, né, as suas raízes. Um movimento contracultural que critica tudo e todos, uma ruptura estética, o fim do bom mocismo, né, gente? Porque assim, o que é o bom mocismo? É o carinha de terno, gravata, tocando violão ali e tal. Não é isso. Aparecem uns caras com um cabelão gigante, umas roupas coloridas, guitarra, distorção no ouvido das pessoas. O ouvido brasileiro está acostumado com o quê, gente? Com chorinho, né, cavaquinho, ou voz e violão. Os caras vêm com um pedal, guitarra, distorção, né? Uma iconoclastia, lembra, essa palavra é muito importante. O que é iconoclastia? Iconoclastia é a quebra, a destruição de ídolos e uma rebeldia raiz, uma postura anárquica, rebelde. Tudo isso eu quero que você lembre quando aparecer tropicália, ok? Não esquece. Aí você vai dizer, Dante, os tropicalistas eles não eram como a galera da canção de protesto? Não. Porque há uma diferença muito grande. A canção de protesto ela é muito combativa. Ela é muito clara no que ela quer. Derrubar a ditadura. O que a tropicália quer? Gente, a tropicália é anarquia, é rebeldia, é transgressão. Não é algo especificamente contra a ditadura, é contra qualquer sistema. É contra a igreja, o Estado, é contra tudo. Deu para entender?
é muito mais amplo. E por ser muito mais amplo, obviamente, né, as pessoas olham para a Tropicália, né, com uma estranheza muito maior. Muito maior. Não esquece isso que eu estou falando, beleza? Então, né, gente, quando você chega na Tropicália, você tem, por exemplo, essa música aqui, Bate Macumba, né? Essa música, gente, Bate Macumba, você olha aqui para a letra da música, você está doido, mas o que isso significa? Bom, gente, isso aqui, se você parar para pensar, né, é a construção de uma onomatopeia, né, tem ali a palavra macumba, né, mas basicamente eu quero que você olhe para a letra como se fosse uma representação de poesia concreta. Sim, né, uma das inspirações, né, da Tropicália é o concretismo, que é aquela poesia que aparece depois ali da geração de 45 do modernismo, que também é uma poesia rebelde, que tem uma estética também anárquica, que busca, né, um poema mais visual. Tá? Então por isso que eu escolhi essa música aqui dos Tropicalistas para apresentar para vocês. Beleza? Ok? Falta mais um elemento aqui, né, entre esses estilos musicais que surgem durante essa fase dos festivais, aí logo após os festivais, tem também essa galera, gente. Aquilo que a gente chama de a Jovem Guarda. O que é a Jovem Guarda? Olha só, presta atenção. A Jovem Guarda é um programa da TV Record de 65 a 68, apresentado pelo Roberto Carlos com seus amigos. É isso. Ok? Então presta atenção, a Jovem Guarda é um produto comercial, cara. A Jovem Guarda não tem aquela rebeldia anárquica da Tropicália. A Jovem Guarda não tem nada a ver com canção de protesto, mas ela também não é voz e violão como era a Bossa Nova. O que é a Jovem Guarda? A Jovem Guarda, gente, ela usa a bitomania. Os reis do iê, iê, iê. Então é rock, mas é um rock descompromissado. Escuta o que eu estou falando, descompromissado. E aí, gente, é muito importante que você pense que a Jovem Guarda, ela cria uma estética. A Jovem Guarda é um produto comercial, gente. Por quê? Porque é um programa de TV. Os caras vão vender, é aqui que começa. Você pensar assim, ó, em qual momento da música brasileira as pessoas decidem, então, se vestir como os cantores, como os ídolos? Olha, muito provavelmente, né, quem contribuiu bastante com isso foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos faz filme, gente. Ele aparece na TV. E aí, então, os homens querem se vestir como Roberto Carlos. Né? Eles querem ter o carro que o Roberto Carlos usa. Eles querem ter o óculos do Roberto Carlos. É um troço extremamente americanizado. Né? As mulheres vão ter também a sua, digamos assim, né, a sua referência, que vai ser, por exemplo, a Vanderleia. Né? Então você tem Vanderleia, né, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Esses caras criam um produto, a música como um produto comercial. Então, o que eu estou tentando botar na cabeça de vocês? Presta atenção. Bossa Nova, voz e violão, descompromisso social. Canção de protesto, direto, papo reto contra a ditadura. Tropicália, rebeldia, anarquia. Jovem Guarda, rock de produto comercial, rock de descompromisso, bitomania. Deu para entender? Isso é muito importante. Não esquece. Olha só, uma coisa bem legal. Olha essa música aqui, gente. O que você espera de um rock desse? Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Só que a galera ficava lá, Splish Splash fez o beijo que eu dei. Nossa, isso foi muito ruim. Eu não vou cantar de novo, nunca mais. Eu sei, não foi legal. É Natal, gente. Dá um desconto. Mas olha só. Splish Splash quer dizer o quê, gente? Isso aqui é uma onomatopeia de peixe em inglês, né, na água. E os caras transformam como se fosse um beijo. Ó, Splish Splash fez o beijo que eu dei. Nela dentro do cinema, todo mundo me olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa, todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer, O que tem a ver isso? Nada, gente, mas a galera curtia. Sabe por quê? Porque os caras pegavam o ritmo das músicas dos Beatles e socavam uma música tipo essa, uma letra como essa. Né? Você tem muitas músicas, né? Tipo, a música do Cupido, todo mundo conhece a música do Cupido, né, gente? Hey, hey, é o fim, ó Cupido, pra longe de mim. Tá, gente, eu não vou cantar mais, eu disse que eu não ia cantar mais, ok. Então, não esquece, né,
da questão da Jovem Guarda ser principalmente um movimento comercial feito para ser vendido. E aí depois da Jovem Guarda eu só quero situar vocês, trazer para vocês, né, gente, um movimento que é muito importante, que acontece nos anos 80, que é o rock dos anos 80. O que acontece? Se a Jovem Guarda traz o rock, né, de uma forma comportada, porque assim, o rock vem, né, com aquela distorção e anarquia com os tropicalistas. A Jovem Guarda é o rock, né, é tipo o sapatênis do rock, deu para entender? É aquele rock mais contido, né, aquele rock, então, você entendeu? O que vai acontecer? Dá para dizer que o tiro saiu pela culatra, porque se a galera começou a curtir rock, logo vão usar o rock como arma de denúncia social, e é o que vai acontecer na década de 80. Na década de 80, gente, surge uma banda em Brasília chamada Aborto Elétrico. Quando essa banda se separa, os dois líderes fundam, cada um, uma banda. É do Aborto Elétrico que surgem Legião Urbana e Capital Inicial. Lá no Aborto Elétrico tinha Renato Russo e Dinho Ouro Preto. E a partir daí, gente, nós temos um rock de protesto. Um rock que traz uma ideologia crítica e social, mas que também traz a iconoclastia, o deboche. Né? É um lirismo engajado, o rock engajado dos anos 80. Tem as bandas que são mais debochadas, como o Titãs, como a Blitz, e tem as bandas que são, né, que vão falar mais sério, né? Como, por exemplo, Renato Russo, né, com a sua Legião Urbana, como Capital Inicial, como Engenheiros do Havaí, enfim. Daqui surgem muitas das bandas que vocês conhecem aí dos anos 90 e dos anos 2000, beleza? Só para encerrar, né, não tem como falar de música brasileira sem falar desse cidadão, né, chamado Renato Russo, que já nos dava a letra lá atrás, né, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse, né? Dizia Renato Russo, já alertando sobre os problemas desse Brasil aí afora. Ok? Então eu espero que vocês tenham, né, passado comigo, né, esses 40 minutos conhecendo um pouco mais sobre a música popular brasileira. E, por favor, não esqueçam desses 4 elementos da década de 60 que eu frisei bastante, porque eles têm mais chance de aparecer para vocês na prova de linguagens. De resto, né, gente, desejo, né, um bom final aqui de Natal, nesse nosso dia 25, um bom Natal, ok? Prazerzaço estar aqui com vocês. Até mais!